Só pra gente começar, Léo, prazer, obrigado aí por estar recebendo a gente da Itatiaia. Primeiro de tudo, vamos começar pelo momento hoje que tu vive no Vasco. Você começou no passado muito bem, passou por uma queda, mas já voltou com tudo, tá fazendo gol, né? Você fez 2 gols já pelo Vasco profissional, Isso. né? Você tinha ficado um bom Na tempo sem. verdade é o terceiro, né? Ano É, passado. teve também o do É. amistoso também, né? E você ficou esse tempo parado, assim, sem fazer gol, digamos assim, né? Teve aquela baixa do ano passado, normal com todo o elenco. Fala pra mim em 2024, mudança de postura, mudança de Vasco. Nos últimos, acho que 20 jogos do Ramon, se não me engano, o Vasco tem só 4 derrotas. Fala um pouco desse momento hoje. Olha, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Olha, ano passado eu tiro como um ano muito bom assim na minha carreira, né? É natural em meio ao momento que estávamos passando, que um altos e baixos assim de qualquer atleta ia acontecer, como aconteceu praticamente com todos, é normal. Mas o que eu exalto desse momento foi nunca ter baixado a guarda, dependendo do momento, dependendo de tudo, dentro e fora de campo. O clube sabia que poderia contar com o Léo, meus companheiros poderiam contar com o Léo, que eu estou sempre aqui para qualquer momento. Eu digo muito que a vida, cara, ela vai nos levando para alguns cenários, né? E o futebol também é assim. Eu relaciono muito a vida com o futebol e o futebol com a vida. E o futebol daqui a pouco ele passa, mas você tem que deixar um legado e uma identidade. Então eu tenho certeza que um legado e uma identidade aqui, todo mundo sabe quem é o Léo, o caráter do Léo e que pode contar em qualquer momento. Então, altos e baixos vai acontecer na carreira de qualquer atleta, mas o importante é você nunca perder a sua identidade. Eu lembro até, se eu não me engano, foi na derrota pro Cruzeiro, que você deu uma entrevista que você até chorou no final do jogo, que você estava jogando machucado até naquele período. Naquele momento ali, que foi a parte mais de baixo, eu acho, talvez, do Vasco, a recém-chegada até do Ramon, acho que era o William ainda nesse jogo. Você chegou a ficar preocupado com o futuro assim do Vasco mesmo, porque o Vasco estava se reerguendo e tinha 9, 10 pontos em quase 50 disputados, enfim, como é que foi aquele momento lá? Olha, legal você tocar nisso, porque eu nunca deixei de acreditar que poderia dar certo. Mas, humanamente falando, cara, lá no fundo dá aquele medo, sabe? Porque você sabe o tamanho do Vasco, sabe o tamanho da instituição. É, Acho que, se eu não me engano, está em top 5 de maior torcida do Brasil e entre as maiores do mundo, cara. Então, a responsabilidade que você carrega é muito grande. Eu cheguei a falar até no último jogo também, que quando a gente permanece na Série A, que foi real, cara. Você chega em casa, você não tá leve talvez para brincar com as suas filhas da maneira que você tem que brincar, dar atenção para sua esposa, tem mãe, pai, irmãos, enfim. A sua cabeça fica meio voando porque você quer resultado e o resultado não estava acontecendo. Mas naquele momento até pedi um pouco mais a palavra porque foi um grande desabafo do meu sentimento real, sabe? Então assim, o Vasco ele me ensinou muito. Não só evoluir como atleta, mas também evoluir como pessoa. E você tem passagem só por grandes clubes do Brasil, né? Jogou Fluminense, São Paulo, Bahia antes de São Paulo, né? E hoje Vasco. E pegando, vendo. Londrina também. Jogou no Londrina Londrina também? Ah, também. verdade, né? Jogou. Mas pegando esses principais clubes do Brasil e vendo suas entrevistas, você acha que aqui você se encontrou assim com uma identificação mesmo de todos os lugares que você passou? Cara, acho que eu dizer que sim. Acho que foi a maior identificação, assim, porque quando eu chego aqui, eu até brinco com alguns funcionários aqui, quando eu cheguei aqui, um mês, parecia que eu tava 1 ano, 2 anos no clube aqui, é fantástico, cara, fora do normal. E dentro de campo, eu tava num momento, assim, tão bom, assim, sabe? Eu tava me sentindo tão em casa. E fora de campo você vai lá ver a carta histórica, você vai lá ver a história do clube, você vê os funcionários, né, com um carinho imenso por você. Então acho que dizer que foi o maior clube assim de identificação da minha carreira. Você até tocou nesse ponto da carta, você agora falou na zona mista isso, né? Para estudar a história do clube. Como é que é isso? Quando tu veio pro Vasco, tu falou, pô, vou estudar um pouco, ou você já lia sempre dos grandes clubes do Brasil? Então, o Vasco ainda foi até mais profundo, assim, né? Porque me deram a oportunidade de abrir. Cara, parecia a cena de filme, né? Que tava dentro de um cofre, assim, eu tinha que colocar luva e tal. É um negócio assim de meio diferentão. E eu vi aquilo ali, eu fiquei muito feliz, porque eu tive o prazer de ter funcionários aqui que é apaixonado pelo Vasco, cara, e queria ter essa oportunidade, talvez só de ver aquela carta, e eu tive a oportunidade, eu brinquei, até falei na época, eu brinquei com alguns funcionários aqui, eu falei, você viu? Ele, pô, tenho 20 anos e não viu, eu falei, eu tenho 1 ano, já vi. Então assim, levamos na brincadeira, foi muito especial pra mim. É por isso que eu sempre toco, né, nos camisas negras, na carta histórica, porque eu tive a oportunidade de conhecer e de ir mais profundo.
E como é que foi a escolha na época do Vasco? Porque se você pegar os seus 3 anos em São Paulo, você foi titular praticamente nos 3. Na época, se eu não me engano, era o Rogério, que ele não queria sua saída. Isso aí foi divulgado até na época. Como é que foi essa escolha, essa troca de um grande por outro, mas num time que você tinha a confiança do treinador, que você optou pela saída, para vir para cá para um recomeço, porque o Vasco estava em reconstrução, né? Sim, cara, olha, na vida a gente tem que viver desafios, sabe? Chega um momento que você tem que fazer escolhas na vida e o futebol é assim. O que me move hoje é ter desafios e ano passado foi o maior desafio na minha carreira, cara. Pode dizer da minha vida, assim, porque você tem a responsabilidade, né? De tomar frente de algumas situações não são fáceis, são difíceis. Mas você tem que ter, como eu falei, identidade e caráter, cara. E isso é uma coisa que vem de berço e o Vasco tem me ajudado cada vez mais a acrescentar isso na minha carreira, na minha vida. Então você acha que a escolha hoje foi... Na época também você tinha uma proposta da França, né? Sim, eu tive a proposta da França e... Queria ter ido, que tem esse Eu sonho não, da eu, não, Europa? eu não vou mentir não, cara. Eu queria ter ido porque eu tenho um sonho de jogar na Europa, sabe? Acho que qualquer jogador tem um sonho, mas eu tô muito feliz aqui no Vasco, sou feliz aqui demais no Vasco. Já falei isso diversas vezes, cara. Eu acho que foi uma escolha acertada também na minha carreira. Não me arrependo de nada, assim. Eu aprendi uma coisa, a gente só tem aquilo que Deus tem pra nossa vida e o que a gente merece, cara. O que for da vontade de Deus pra gente vai acontecer, então tô muito feliz de estar aqui e poder defender essa camisa tão grande. Essa proposta da França foi antes do Vasco, né? Foi antes do Vasco, aí eu tive duas propostas, eu também participei dessa reunião, eu, meu empresário e mais dois diretores do São Paulo. Não aconteceu, não liberaram, porque naquele momento... como todo o grupo naquele momento também era um papel muito importante dentro do grupo, o Rogério me chamou, conversou comigo para me mostrar, e ele pegou um quadro para explicar a importância minha dentro do time, sabe? Então assim, não foi, eles não deixaram por causa de um todo mesmo, a gente tinha uma final de Sul-Americana também, foi todo um contexto. Mas enfim, é passado, agora eu quero viver esse novo momento que eu tenho vivido aqui no Vasco, sabe? Eu não sei, cara, até quanto tempo eu vou estar aqui, quanto tempo eu vou defender essa camisa, mas o que eu sempre falo para cada um aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o meu melhor, eu vou sempre respeitar esse clube.